Olha, tá dando muito ruim aí pro Bolsonaro. O TSE começou o julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro. E o julgamento escutou primeiro a defesa do Bolsonaro, escutou a acusação, o Ministério Público, ok. Depois o julgamento foi suspenso e retoma na terça-feira. Terça-feira o TSE tem sessão à noite, geralmente às 7 da noite, que é depois os ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, eles também fazem parte ou do STF ou do STJ. Então depois das sessões nesses tribunais, eles vão para o TSE. Tá, se não terminar na terça-feira, porque o voto do relator tem 400 páginas, então, na quarta-feira deve ser, o Alexandre de Moraes deve convocar uma sessão extraordinária para que acabe na quarta. Se na quarta-feira não acabar, porque alguns podem ler muitas páginas de voto, na quinta-feira que vem também tem aí uma sessão destinada aí de 4 horas para esse julgamento. Eles vão acabar esse julgamento antes do dia 1º de julho, sim ou sim. Os ministros bolsonaristas, que são Raul Araújo e Cássio Nunes Marques, estão extremamente pressionados a não pedir vistas. Se eles pedirem vistas, eles podem atrasar o processo em 60 dias. O Bolsonaro conta que o Cássio Nunes faça isso, porém, ele está extremamente pessimista porque o Cássio Nunes não responde mais os telefonemas. O cara tenta ligar para o ministro que ele mesmo indicou, que era amigo dele até outro dia. Aí o cara vê assim, imagina, Bolsonaro me ligando. Não. Esse é o nível aí que tá o Bolsonaro. Olha, eu vou te explicar aqui como é que é o julgamento e por que o Bolsonaro anda tão apavorado. O bolsonarismo começou a tentar convocar uma manifestação em frente ao TSE. Diziam manifestação pacífica, porque sabem que esse pessoal é maluco. Não foi ninguém. Mas quando eu digo ninguém, assim, eu não sei quem estava convocando, mas nem quem convocou foi. Ninguém é ninguém. Tem vezes que eu falo assim, olha, foram 5 gados pingados, foram 10 gados pingados. Não foi ninguém, literalmente. Eu vou te mostrar o vídeo da entrada do TSE, aí você vai ver que não tinha ninguém. O pessoal completamente abandonou o Bolsonaro. Inclusive as notícias que saíram na grande mídia, logo que começou o julgamento, algumas horas antes, diziam, o Bolsonaro está completamente abandonado, completamente isolado, até dentro do próprio partido. Até os deputados e parlamentares, deputados e senadores bolsonaristas, aqueles que eram mais raiz, já não falam mais com Bolsonaro, não falam mais o nome Bolsonaro e não fazem defesa do Bolsonaro nenhuma em redes sociais. O Bolsonaro tem hoje 3 ou 4 influenciadores bolsonaristas que não são parlamentares que fazem a defesa dele sempre. E tem ali entre os parlamentares os filhos dele, o Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, que era também youtuber, e tem mais 2 ou 3 aí que defendem o Bolsonaro. O resto de 99 deputados do PL e 8 senadores, nenhum dos outros não fazem nada. Não, sem eu falar 7 senadores, os outros não defendem o Bolsonaro. Eu peço a sua inscrição no canal aqui, pra gente rir depois quando esse pessoal for tudo preso. Enquanto isso eu vou te mostrar aqui, ó, enquanto você se inscreve e comenta aí sua risada, a entrada aí do Tribunal Superior Eleitoral durante o julgamento. Vamos lá, cadê o protesto? Era pra sair o protesto. Cadê o pessoal com faixa? Cadê aí, pô, os caminhoneiros indo a Brasília? Cadê? Não foi. Eu acho que até o pessoal que convocou lá nos grupos bolsonaristas deve ter pensado, pô, eu convoco, mas eu não vou, vai que eu seja preso como terrorista, vai que isso descamba aí pra uma coisa antidemocrática e eu vou preso junto. Não vou. Eu acho que os outros bolsonaristas pensaram também, pô, e se eu for lá eu não faço nada, mas alguns vão lá e fazem e eu vou preso junto. Não vou não. A última vez que nós bolsominions nos reunimos, mais de 1.500 presos. Então, melhor não ir. Não foi ninguém. Olha, eu nunca vi um negócio que nem quem tá chamando vai. Você já viu um negócio desse? Que geral, olha, eu imaginei que eu ia fazer um vídeo aqui rindo e mostrando, ó, 2, 3 pessoas com uma faixa dizendo, Bolsonaro, nós te apoiamos. Não faixas com ataques ao TSE, não. Eles estavam pregando nos grupos bolsonaristas, e olha, eu vou falar, nem isso tava dando engajamento lá, eles estavam pregando faixas em apoio ao Bolsonaro. É só isso, apoio ao Bolsonaro, sem ataque ao TSE. Que eles sabem que seriam presos. Mas nem isso, nem isso. Hoje, os únicos aí que atacam o STF e o TSE são Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, e eles continuam atacando sistematicamente. Inclusive os ataques aos ministros do STF e do TSE começaram com a Lava Jato. Eu lembro que eu ficava pasmo
lá em 2017, 2018, com a subserviência dos ministros do STF, a covardia de muitos deles quanto à Lava Jato, porque sabia-se que a Lava Jato atacava. Sabia-se que quem coordenava ataques feitos nas redes sociais contra os ministros era gente ligada à Lava Jato. Sabia-se que esses ataques partiam de declarações do Deltan Dallagnol no Facebook e no Twitter. E aí essas declarações dele viravam memes e aquilo ia lá falando que os ministros são isso, que os ministros são aquilo, que tem que invadir. Esses ministros, você já viu o argumento? Ministro do STF não foi eleito por ninguém, eles não têm voto, eles são como imperadores, esse tipo de argumento foram todos ditos por Deltan Dallagnol nas redes sociais, por ele. E aí isso virava argumento contra eles. Aí o bolsonarismo se adaptou a isso, começou a usar o mesmo discurso, só que aí eles partiram também para o discurso ameaçador. Falar, tem que invadir, tem que matar, tem que fazer isso, aquilo, aí pronto, acabaram. Começou o inquérito das fake news, acabaram muitos presos, outros ainda não foram, mas serão presos. Saiba muito bem disso, serão, vai acabar todo mundo preso. Ó, durante o julgamento, a defesa do Bolsonaro está desesperada, tentando fazer com que a minuta golpista encontrada na casa do Anderson Silva não seja utilizada no julgamento. É isso que eles querem, não utilizem a minuta golpista. Porque, segundo os advogados do Bolsonaro, que são pessoas burras, infelizmente eu tenho que falar, são burros demais os advogados do Bolsonaro, eles acham que se a minuta golpista for incluída no julgamento, a chance do Bolsonaro é zero. Mas sem a minuta golpista no julgamento, o Bolsonaro tem uma chance aí de virar o quadro. Olha, eu vou te ler o argumento do Ministério Público Eleitoral e você vê que com ou sem minuta, a situação do Bolsonaro é ruim, viu? É ruim, ele tá trabalhando para evitar um 7-0 só. Ó, vou te mostrar. Eu não vou mostrar ele falando porque ele fala muito pausadamente, aí ele usa não sei o que, ele demora 3 minutos de fala que eu leio aqui em 30 segundinhos. Lembrando, o Bolsonaro está sendo julgado pela reunião que ele fez com embaixadores, onde ele atacou ali as urnas e eu lembro que ao fim da reunião ninguém aplaudiu. Pois bem, disse aí o procurador Gonê Branco, do Ministério Público Eleitoral. Alguns querem que o Lula o indique para a PGR. Não sei, realmente não sei. Não tenho opinião sobre Gonê Branco. Relançar aos cidadãos proposições que abalam a legitimidade do pleito eleitoral às vésperas de sua realização, que já foram desmentidas e sem exposição de novas bases que fundamentem, não é contribuir com o progresso com as estruturas da democracia. É degradá-la ardilosamente pela destruição da confiança que o sistema depende. Aí ele segue. O intuito foi nitidamente eleitoreiro. O candidato se valeu de sua situação funcional de presidente da República para mediar notícias que viam a saber que eram desavindas da verdade, para disseminar fake news. Obter a atenção e adesão de eleitores está caracterizado o uso da função pública, o cara do escrever errado aqui, para benefício eleitoral indevido. Ou seja, ele usou a função de presidente para convocar um monte de embaixador e falar um monte de fake news contra a urna eletrônica. Se você está disseminando fake news contra a urna eletrônica, você está atacando a democracia frontalmente. Se você ataca a democracia, você não pode participar do processo eleitoral. Uma coisa simples, já tem jurisprudência sobre isso. Além de estar na lei, tem jurisprudência sobre isso. Então a situação do Bolsonaro é péssima. E veja, do que eu li aí não se fala da minuta golpista. Ele não fala. Aí a defesa do Bolsonaro fala. A defesa do Bolsonaro, em vez de tentar defender o Bolsonaro sobre a reunião, se inscreve aí. Que coisa chata ver advogado do Bolsonaro falar. Além de ser gente burra, ele fala de uma maneira arrogante. Mas tá, eu vou ler aí o que ele falou. Você não tem que olhar pra cara. Vamos lá. Não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Está em julgamento a reunião dos embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral das eleições. Muito antes, foi 3 meses antes. Eu já estava praticamente entrando no período oficial de campanha. Já era período eleitoral. Já não se podia ninguém fazer campanha que seria pré-campanha. Já não podia. Já estavam todos os candidatos falando, sou pré-candidato, sou candidato. Já estava. Era período eleitoral. O período eleitoral começa em 1º de abril. 1º de abril é o último dia para todo mundo se filiar a um partido político e aí, por esse partido, participar da eleição. Já é período eleitoral. E foi depois. Aí tá. Aí, em vez de ele tentar defender o que o Bolsonaro fez na reunião com os embaixadores, falar, não, o Bolsonaro convocou os embaixadores por uma discussão, brerê, barará, ele gastou quase todo o tempo dele
para falar que a minuta golpista encontrada na casa do Anderson Silva não deveria ser utilizada. Aí foi lá o advogado de acusação, que é do PDT, lembramos, tinham duas ações bem parecidas, uma do PDT e outra do PT. Por algum motivo, a ação que foi impetrada pelo PDT começou a tramitar mais rapidamente, e aí o TSE falou, essa aqui é que a gente vai puxar para tornar o Bolsonaro inelegível, tem outras 16 contra ele, mas essa aqui tá fácil. Tem uma que tá fácil, é essa aqui. Porque nessa, dá para os ministros do TSE modificar a jurisprudência que foi feita no caso Francisquini. Jurisprudência do caso Francisquini, que foi julgado em 2021, é a jurisprudência de que quem ataca o sistema eleitoral não pode fazer parte do processo eleitoral. Enfim, você ataca o processo eleitoral, sai. A urna não funciona, então você não pode participar da eleição. Com essa urna que você disse que não funciona. Faz uma eleição aí na sua casa, com a urna de papel aí, seja aí o presidente da sua casa. Não. Pode fazer aqui? Não. No Brasil? Não. Aí, com esse julgamento, eles vão ampliar essa jurisprudência e vai pegar um monte de bolsonaristas depois. Um monte, inclusive Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Tá. Aí, vamos lá. Disse o advogado do PDT. A narrativa é a mesma. A minuta de golpe não se transmutou em realidade. Não houve sua realização. É um documento nocivo. Um dos piores documentos de toda a história da civilização constitucional no Brasil. A minuta, não sabemos a indicação pessoal de quem fez, mas sabemos a responsabilidade. É do Palácio do Planalto. É impossível negar a claridade dessa luz. Aí chega o advogado de defesa e fala, olha, essa minuta não é desdobramento de uma reunião com embaixadores. Já se tinha iniciado a instrução probatória. Já tinha se ouvido o depoimento do chanceler Carlos França. E o processo não caminhou para trás. Aqui é o cerceamento do direito de defesa. Isso não é documento novo. Isso é um fato novo. Ele queria que a minuta fosse outro processo contra o Bolsonaro. Não... Já tá dando ideia. Boa ideia, boa ideia. Vamos entrar aí, ó. Pegar um advogado aí e entrar no TSE contra o Bolsonaro pela minuta golpista também. Pronto, já deu a ideia. Faz um outro processo aí contra ele já. Ele é condenado em 2 em vez de 1 por conta disso. Aí, olha, até o argumento do cara. Não é um documento novo, é um fato novo. Fato novo, processo novo. Em vez de ele tentar salvar ali... Se bem que o caso da reunião tá muito difícil pro Bolsonaro. Eu confesso, se eu fosse advogado, aí meu trabalho é defender qualquer um, né? Que pague. Eu viesse o pessoal do Bolsonaro com milhões, assim, vai, Thiago, defende aí. Vai olhar e falar, meu amigo, eu não garanto vitória nisso aqui não, mas olha, se a gente conseguir um 6-1, tá bom. 6-1 pro outro lado, viu? Conseguimos do nosso lado, tá uma condenação feia aí que vai ter, viu? Ele pediu que a condenação, se for, e vai ser, seja uma multa, não a inelegibilidade. Dificilmente será tornado inelegível. Aí o Bolsonaro está cada vez mais desesperado porque ele vê que ele está isolado. O Bolsonaro já percebeu, gente do entorno dele falou para ele, ô Bolsonaro, você só está sendo usado para conseguir votos para alguns prefeitos em 2024 como cabo eleitoral. Você é só isso, um cabo eleitoral. E você vai ser utilizado, é igual um cabo. Você tem um cabo que é utilizado para qualquer coisa? Até romper. Quando rompe o cabo, você troca por um outro. É isso. Você é só uma pecinha. O cabo é uma parte de uma estrutura maior. É isso, ó. Você é cabo, e o pior, cabo eleitoral é isso, é parte de uma estrutura maior. Você vai lá, puxou o voto para fulano, legal. Não precisamos mais de você, acabou. É isso. E ele já percebeu que está só sendo usado, só que ele não tem outra alternativa. Porque para ele manter o salário dele no PL, para ele manter a mansão dele gratuita, para ele manter um monte de coisa, ele precisa trabalhar para o PL. E o PL o está utilizando como cabo eleitoral e... sabendo esses prefeitos que o Bolsonaro é cabo eleitoral em cidades onde o Bolsonaro conseguiu 60%, 70%, 80% dos votos em 2022, o PL consegue roubar prefeitos de outros partidos. Roubar, assim, ó, sai do partido tal, vem pro PL. Conseguiu já 3 na semana passada no interior de São Paulo, aí agora o Bolsonaro está no Rio Grande do Sul também, ajudando o Valdemar da Costa Neto a pegar prefeitos de outros partidos, que já são prefeitos, já tem a máquina pública e vão trabalhar pela própria reeleição, que é muito mais fácil. Para quem não sabe, tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, sobre reeleição. E essa pesquisa mostrou o seguinte, a ampla maioria de candidatos que tentam a reeleição conseguem. Mas quando o candidato está acabando o mandato dele, ele tenta apoiar outra pessoa,
baixa muito, menos da metade consegue. Ou seja, quem tem a máquina pública consegue se reeleger, as pessoas tendem a falar, mesmo se não está muito bom, é melhor que mudar, vai, deixa assim, vai ver que melhora depois. Na Europa é menos do que nos Estados Unidos e no Brasil, mas no Brasil a ampla maioria. Isso em cargos do executivo, obviamente, sem contar deputados, senadores, etc. Cargos do executivo. E aí, o PL sabe disso, o Valdemar da Costa Neto sabe disso, então ele está fazendo contato com vários prefeitos para falar, ó, quer tentar reeleição? Mas você quer com o Bolsonaro aí que teve 80% dos votos na sua cidade contra ou a favor de você? Aí o prefeito fala, opa, peraí, vai ser mais fácil se eu tiver o Bolsonaro ao meu lado, teve 80% dos votos, aí pronto, então o Bolsonaro será o seu cabo eleitoral. Aí você pode usar a imagem dele, ou pelo menos ele não estará do lado de outro ali contra você. Aí eles vão lá e mudam para o PL, ou fazem acordos com o PL, negociatas, que é o que o Valdemar da Costa Neto é especialista. Então o Valdemar está usando o Bolsonaro para isso, por isso está pagando um salário enorme para ele, porque está valendo a pena para ele pagar esse salário enorme todo para o Bolsonaro. E o Bolsonaro sabe que a partir do momento em que ele não seja um cabo eleitoral bom, o que vai acontecer? O PL vai descartá-lo. Porém, já está começando a ter rixa aí no PL e tudo mais, e já tem muita gente aí moderada do PL defendendo que o Bolsonaro não seja mais utilizado, porque cada vez que eles utilizam o Bolsonaro, eles estão afrontando mais as instituições, que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Lembrando, tem um processo contra o PL no TSE, esse vai demorar algum tempo, viu? Vai demorar, calma. Eu sempre falo, gente, calma. Quem tem pressa come cru, e a gente não está comendo sushi. Então o que acontece? Esse processo pode causar a extinção do PL. Então é um processo de 1 bilhão, pode ser uma multa de 1 bilhão em vez da extinção. 1 bilhão é dinheiro pra caramba. É todo o fundo que o PL vai ter na próxima eleição. Então, algumas alas do PL estão defendendo isolar o Bolsonaro cada vez mais, porque quanto mais ele está no PL, maior a possibilidade de pegarem a pena máxima nesse processo aí. Ó. Eu peço aí a sua inscrição no canal e vamos rir muito aqui, viu? Muito ainda nas próximas semanas. Falou!